Boa tarde, meu amor, tá começando mais um programa Tardeando, hoje com ele, bailarino da terceira temporada do Dance Brasil, programa da Xuxa na Record, meu querido Jefferson Andrade. Muito obrigado pela presença, Jefferson. Prazer grande. Obrigado mesmo. E bora lá começar. Curte, se inscreve, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. E o Jefferson foi participante lá do Dance, ele dançou com a Marina Elali. E fala um pouquinho como foi lá a sua participação no Dance. Conta um pouquinho dessa história. Na verdade, quando eu fiz o teste para participar, porque eu tinha feito o teste para participar da segunda temporada, não ficou, aí fiz o teste para a terceira, passei. A produção toda já sabia que eu era louco e fã de Xuxa. Então eles ficaram com medo pelo fato de... Será que esse menino vai conseguir trabalhar do lado de Xuxa? Porque eu tenho uns CDs de Xuxa, fotos, minha família fazia festas e sabe, incrível, tudo. E como foi conhecer a Xuxa? E o meu medo era, passei, e agora como é que eu vou trabalhar ao lado dela? Será que eu vou conseguir e tal? Aí a gente já sabia com quem ia dançar, depois disso tudo, só que aprontaram comigo. Disseram, olha, a Xuxa não vai hoje não, porque a gente tinha uma gravação lá externa da Record. Jorge, Xuxa não vai estar hoje não. Foi quando eu conheci o palco lá, do Dance e tal. E eu com medo, meu coração tava acelerado. A Xuxa não vai estar aqui hoje e tal. Eu peguei e me deixei mais tranquilo quando eu tava fazendo a gravação. Que eu entrei, Xuxa já estava lá. E aí? E aí, o baque, eu me tremi, fiquei lá nervoso. Eu não sabia se eu chorava, se eu... Aí o coração queria sair pela boca, ela me pegou pelos braços, todo mundo que tava lá chorou ao mesmo tempo, que foi um sonho realizado. Não vai aprender nada. É de verdade. Ai, querido, é. Tem paramédico aí? Mas foi bom esse negócio. Aí, Xuxa, teve uma hora que eu me tremi tanto que ela disse, Jeff, se você não parar, a gente vai ter que ver como é que você vai ficar, assim, eu chorando muito e tal, e foi incrível. Aí você vê aquela mulher ali, que você fica olhando pra cima, ela saindo daquela nave, assim, sabe? E você achava que eu posso até chegar na TV, mas não com Xuxa. E veio tudo pra mim, veio Xuxa, veio dança, veio rede nacional, veio reconhecimento, veio uma batalha muito grande que eu sofri. Pelo participar do Dance foi uma experiência incrível, porque eu acho que qualquer bailarino do Brasil... Hoje em dia o Dance é uma porta. Uma vitrine muito grande para os bailarinos, né? Depende, porque tem a dança ela é dividida, né, em várias classes. Então, dança de salão, balé popular, tal. Então, é uma porta muito grande, mas foi muito incrível participar dessa jornada com todos os artistas. É tudo positivo lá, nada negativo. E ele dançou com a Marina Elali, a cantora. Você já sabia? Chegou a saber? Não. Como é o processo de conhecer o parceiro? Na verdade, quando disseram que eu ia ficar no Rio de Janeiro, só tinham 4 mulheres que ia morar no Rio. A gente ia ter ensaio lá. Foi a Giovana, a Bárbara Borges, a Ilka e a Marina. Primeiro a gente ficou em São Paulo, para fazer a gravação da abertura, que foi em São Paulo. Depois passamos uma semana, depois fomos para o Rio. Quando a gente foi para o Rio, os artistas todos foram para lá também. Os artistas que já eram do Rio e os de São Paulo ficaram em São Paulo. Só que eu me encontrei com Marina. Só que a produção mandou pelo WhatsApp os dias de ensaio e quando começava. Aí eu encontrei com Marina e disse, ô Marina, tu começa quando o teu ensaio? Marina falou assim, Jeff, o meu começa segunda-feira às 4 da tarde. Eu disse, e o teu último ensaio? Porque isso em dezembro, que a gente teve a pauta do Natal e Ano Novo e eu voltei pra Recife pra curtir com a família. Eu disse, e o último dia? Ela, dia 16, aí quando ela saiu, pegou o voo dela, eu olhei pra Carol e disse, eu fiquei com Marina. E ela nem sabe disso. Na verdade, hoje sabe, porque a gente depois comentou. Aí quando eu entrei, ela já...
Eu já sabia. Ela, como assim? Aí eu, como assim? E vocês eram a dupla mais nordestina, realmente, de fato, né? Você daqui, a Marina de Natal. O Léo também. O Léo também, paraibano. A química de vocês foi visível, né? Foi. Como foi dançar com a Marina? Então, a Marina é uma pessoa que me ajudou bastante, porque ela é formada numa faculdade internacional de música, importantíssima nos Estados Unidos, então ela trouxe uma bagagem muito grande de show, de cabelo, experiência de palco, de câmera, né? Marina conhece muito de câmera, ela entende até a película de qual câmera vai pegar ali, então qualquer movimento que, Jeff, nessa direção não vai prestar não, porque o movimento não vai pegar. Aí, quando passou o tchá-tchá-tchá, que foi a primeira dança da gente, aí realmente ela tinha uma perna que subia, que a câmera virou na hora, ela não disse a você que não ia pegar, sabe? Então, ela me ensinou muita coisa, entendeu? E Marina, ela era uma pessoa que, ela era uma personalidade muito forte, mas ela era muito menina, sabe? Pra tudo era lá tudo bem, quando ela tava bem nos ensaios, ela chegava lá, parecia uma criança. Mas quando a gente não dava certo, como todos lá, né, participantes, que tem apresentações que o artista pega melhor, tem aquelas que tem aquela dificuldade. Que ela ficava um pouquinho meio insegura, ou então, sabe? Aí a gente brigava, Marina, tu vai conseguir? Ela, não vou, não sei o que e tal. Aí a gente se desentendia um pouquinho, mas chegava no palco, a gente... Aí depois ela, Jeff, eu digo, agora, né? Mas é normal, porque até então, quando qualquer parceiro de dança que você vê perfeição, tem briga por trás. Não é briga de, não, é desentendimento, porque todos os dois querem fazer a perfeição. Aí às vezes se entende, aí vem um cansaço, aí vem a pressão psicológica. E você tem que entregar o trabalho e não tá pronto. Então, porque lá a gente treina 4 horas, e a gente tem 4 horas, 3 dias, 4 horas. Só que 4 horas não dá pra fazer, porque a produção vai lá, grava, faz aquilo. Então, come 1 hora e meia, 2, sabe? Então, aí vamos pra casa. Então, tornava-se que a gente passava 10 horas por dia treinando. Porque saía de... É puxado, viu? É puxado. Mas assim, a produção não obriga você. A gente que quer fazer um trabalho, sabe? Então, Marina é uma super. É amiga, é família, é companheira. Eu queria até mandar um abraço pra JC, que é o esposo dela, incrível, me ajudou bastante também. A produção, Xuxa, todo mundo, Xuxa, te amo. Um beijo pra Marina, viu? Que em breve vai estar por aqui também. Pois é. E vocês esperavam chegar na semifinal? Não. Não. Vocês encontraram dificuldades no caminho? Todo mundo encontrou dificuldades no caminho, mas eu acho que eu e Marina estávamos tão felizes por estar realizando que cada etapa que a gente passava, a gente curtia, a gente sentia. E cada etapa que chegava nos momentos das críticas, a gente aprendia. Os jurados falaram uma vez no programa que ela tinha que mudar e ela aceitou de boa e mudou o visual e tal. Foi, que ela veio com uma maquiagem vermelha. Ela permitiu e ela chegava nos meninos da maquiagem, eu quero assim, eu quero fazer uma coisa, eu quero mudar. Então, assim, foi uma bagagem para todo mundo, sabe? Tanto, principalmente para ela, principalmente para a direção, principalmente para os coreógrafos, para todo mundo. Então, todo mundo ganhou. Qual a apresentação que mais te marcou? A salsa. A salsa? Assim... Por quê? Porque era gostoso de dançar. Todas foram boas, mas até hoje, ela postou até na semana passada, foi retrasada. Teve o passo doble, o tango, teve a rumba que foi em trio agora, depois teve o tchá-tchá-tchá que foi a primeira dança, a gente veio explodindo, sabe? Foi tudo incrível, assim. E qual a que teve mais dificuldade? Não é dificuldade. Eu acho que o samba europeu, pra gente, foi complexo, porque eu fiz uma coreografia, como eu sou atleta de dança esportiva, a dança esportiva é as danças que se dançam na dança do Dance Brasil, que é o foxtrot, rumba, tchá-tchá-tchá. Existe o samba gafieira, existe o samba no pé, né?
Existe o samba funkeado e existe o samba internacional, que é totalmente um diferente do outro. Tem muitas coisas, né, minha gente? Então, eu utilizei o samba europeu pela música. Dava para usar um samba de gafieira, mas eu usei um estilo internacional porque o programa é internacional. Entendeu? Então lá fora eles usam muito o samba internacional. Então a música que eles me deram, na verdade, foi um hip hop, eu não me engano, foi. Mas aí tinha uma pegada mais pam pam pam. Pronto. Então tinha uma pegada mais no samba europeu. Então, pra Marina pegar a sequência, porque eu fiz uma sequência de competição, fora danças, televisão, fiz uma sequência de competição. Então puxava muito a energia dela. Então, quando ela terminou, que ela pegou, ela disse, ela saiu assim, Jeff, eu não tô acreditando que eu consegui pegar. Então, quando eu levava uma coreografia pra Marina, eu levava cada coreografia assim, ela dizia, Jeff, calma, mas eu levava porque eu sabia que ela tinha capacidade de pegar. E depois eu disse, tá vendo que você consegue? E foi no dia que os jurados falaram que isso e aquilo, mas pra gente foi incrível, porque ela pegou e se a gente consegue fazer isso aqui, né? a gente consegue fazer qualquer coisa. Eles têm que falar alguma coisa, porque querendo ou não, tem que estar evoluindo, tem que puxar, tem que dar uma bronca. Me conta um pouco da tua história de vida, onde você estudou. Você é daqui mesmo, qual bairro? Então, no bairro da minha mãe, o outro lado da rua é um bairro e outro lado da rua é outro bairro. Eu não sei porque eu moro. Ele tá em dois ao mesmo tempo. Eu tô em dois ao mesmo tempo, então eu não sei se eu moro no Totó ou eu moro em Coqueiral. Mas vamos dizer que é o Totó. Bom, eu nasci em 2/11/1990. Nasceu Jefferson. Ia ser Jéssica, mas veio o homem. Porque minha mãe tem 3 meninas e não tava aguentando mais vir mais um. Aí se viesse mais um, ela ia ligar. Então mais novo? Eu sou mais novo. E ela ia ligar e não ia ter homem na casa. Mas aí, porque na época não tinha ultrassom, tinha que ser naquilo. Compra amarelo, compra verde, compra o que dá pros dois, compra branco. Eu tenho 27 anos, eu conheci a dança. Na verdade, minha família toda já tem a dança. Meu pai era gafieirista, minha mãe fazia ginástica olímpica na escola artística, né? Minha tia dançava com meu tio ele era bailarino de break. Já tá no sangue, viu? Tá no sangue. E minha avó já todas as festas fazia, botava minhas tias pra dançar, botava sambinha, era lambada, aí fazia roupa, gostava, sabe? Da casa cheia pra todo mundo botar música pra dançar, sabe? Tudo era um assustado. Vamos ter assustado, não tem quem, tem como. Vai do gato, só pra ter. Só pra ter a festinha, a dança. Todas as vezes que eu dançava na escola, eu acho que desde a alfabetização, que tem aquela formatura do ABC, as professoras me botavam lá na frente. Não, já tem que ficar lá na frente, não sei o quê. Só que eu não lembro vagamente, né? Depois, quando fui pra segunda série, terceira série, aí as coisas foram. Eu já fui identificando, eu quero dançar isso, eu quero aí, botava pra dançar na escola de novo, aí eu lá na frente, as professoras, bota Jéssica pra dançar, aí botava samba, botava o quê? Eu dancei 10 vezes a formatura do ABC. Por quê? Mas não porque eu reprovei, porque eu era chamado pra dançar. Eita. Dancei 10 vezes o ABC, minha gente. Tem noção que é isso não. Então, aí depois eu fui me descobrindo que realmente aquilo estava dentro de mim, mas eu não sabia o porquê. Consequentemente, eu jogava vôlei. Quando eu fui na quinta, sexta série, eu já jogava vôlei na escola e eu gostava muito do vôlei. Então era muito dividido, era 50% de cada. Só que eu percebia que a dança puxava mais, sabe? E quando eu vi alguém na festa que estivesse lá dançando, eu já queria mostrar que eu queria, sabe? Então aquilo já estava dentro de mim, entendeu? Aí começava a viajar na coreografia de rock, de tango, não sabia de nada, mas ficava na minha cabeça. Então, quando eu vim entender mesmo o que eu queria, eu tinha 14 anos. Uma cia de dança lá na Caxangá, a Vivaz Dance Sport. Então, com 15 para 16 anos, um amigo do meu tio. Esse amigo do meu tio, ele fazia aula de dança de salão nessa academia, na Caxangá. E ele me viu dançando com uma prima minha que hoje é falecida. E a gente dançando na festa, ele fez, aí, esse menino tem potencial pra dança. Então, tem uma academia lá que tá precisando de meninos pra ser bolsista e tal. Aí ele, pergunta lá ele, tá, mas que a mãe dele não vai deixar, não sei o quê. Aí ele perguntou pra mim, você quer? Claro, né? Agora. Eu quero isso pra minha vida, é isso aí que eu quero. Então, ele me levou pra lá. Na verdade, eu fiquei um bom tempo esperando, aí eu fui pra essa série de dança, eu cheguei naquela escola, aqueles espelhos, eu não sabia o que era um salão de taco, aquela coisa toda, eu digo, eu quero isso pra mim, eu vinha no filme, não sei o que. Aí eu fiz o teste, passei, só que aí minha mãe, por ser evangélica, né, tem
tem um lado religioso, a doutrina, cada religião tem sua doutrina. Disse que isso não era porque não queria, que não ia dar futuro, não sei o quê, mas tudo por proteção. Né? De, meu Deus do céu, esse menino com dança não vai dar nada, depois eu vou morrer, não vou ter como ajudar meu filho, né? Aquela preocupação de mãe. Aí me tirou da cia de dança. Aí mesmo assim eu escondido, arrumava passagem escondido, ia embora pra Caxangá, eu de menor ainda, ia lá pra Camaragibe, pegar Camaragibe com da Boa Vista pra ele poder passar na Caxangá, porque o Caxangá lá no Totó não passava nesse local. Eu pegava isso tudo, aí eu estava em casa de meia-noite, minha mãe, tá onde? Estou fazendo trabalho, toda terça e quinta no trabalho de escola. Continuei, gostei. Aí eu conheci a dança esportiva e desde os meus 15 anos que eu tô aí nessa jornada. Que bacana. Sofrendo os preconceitos e vencendo as batalhas. Isso é muito bom, viu? Boa história, uma história de verdade, uma história bacana, pra mostrar mesmo que vale a pena, não vale, Jefferson? Muito. E depois que é porque eu trabalho muito com amor. E então, o que eu não tive, eu fiz uma cia de dança e eu dei para as minhas meninas tudo que eu não tive. Eu dei, tipo, atenção, a mãe falava. Às vezes eu sofria dentro da minha própria casa, com a minha própria mãe, eu via as meninas sofrendo, eu deixava de sofrer no meu pra estar com elas, né? Onde pra eu ter um sapato de dança, que era caro na época, era 100 e poucos reais. Pra ter, não tinha, era tênis, era sapato social, que comprava assim, cavaleiro. Pra você ter noção. E eu achava que aquele sapato era a melhor coisa do mundo. E as meninas já chegaram na minha cia de dança depois de 6 meses, já tinham saltos de dança da Capésio. Então eu fiz tudo pra elas, né? Porque eu sabia o que era enfrentar. E eu não queria deixar ela enfrentar 100% o que eu sofri 200. Eu me apresentava às vezes de graça, não, mas o prazer, sabe, tava tentando mostrar pro público o que eu sabia fazer. Confiei tanto, passei por altos e baixos, muito mais embaixo, mais, e Deus me puxou lá de baixo, e disse, agora vem, galardão, né? E agora eu quero saber se você vai estar na 4ª temporada. Aí é uma pergunta que ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente quer, a gente acha, mas a gente não sabe. Mas não sabe mesmo. Não. Mas vai estar, vamos profetizar. Vamos profetizar, se Deus quiser. Vai estar, se Deus quiser. E agora vamos pro top 5 de encerramento. O que mais te irrita? Cara, eu tenho 2 coisas, mas eu tô querendo saber a que mais me deixa irritado. Esperar. Esperar? É. O que mais me irrita é esperar. Mas não é um esperar, tipo, vou esperar você na minha... Não. Ter resposta. Vamos fazer não sei o que, não sei o que. Aí fica, tá, depois, sabe? Aí eu fico embromando, isso me irrita. É como se fosse assim, eu tô implorando por uma coisa, sabe? Me diz logo, não, sim, até o tempo agora, eu tava, agora não, ontem, uma proposta tal, e eu, sim, mas como é que, porque eu gosto de tudo organizado. Eu fiz uma festa de retorno da minha vinda pra Recife, na casa da minha mãe, mas eu já tinha organizado isso em fevereiro. Contratei uma banda, fiz isso. Então quando eu cheguei já tava as mesas, já tava as cadeiras, já tava a comida, já tava a bebida. Só tava chegando a hora da banda, o dinheiro já estava com a minha irmã. E eu só cheguei, troquei de roupa e fui pra festa, sabe? Quando você quer, né, tem que ser. Aí as pessoas, quando fica embromando, aí chega no dia, na minha sã consciência, não tem nada. Cadê você? Aí, sabe? Então eu não gosto de esperar. E o que mais te conforta? Dormir de cabeça tranquila, de ter feito tudo certo. Dever cumprido. E o que mais te seduz? Aquilo que você não resiste? O que eu não resisto? Atenção. Atenção. E o que de errado não cabe mais no Brasil? A falta de Deus. Não, agora, acho que próximo mês, eu não sei, acho que pra esse não, mas próximo mês eu estou indo lá pra João Pessoa pra dar um curso lá. Sim, ó a galera de João Pessoa. Dar um curso, mas não vai ser um curso de dança esportiva, mas não vai ser dança A2, salão. Vai ser um curso de dança esportiva que eu vou dar algumas técnicas e movimentações de alguns estilos para poder acrescentar nas aulas de zumba, de fit dance, tá? Então, quem tiver interessado em João Pessoa, se liga que vou postar depois um cartaz lá no Jefferson Andrade 2017. Hipoteticamente falando, você prefere arriscar tudo que conquistou na vida numa disputa de par ou ímpar ou chupar um picolé de casquinha de ferida? Eu prefiro arriscar tudo. Não vou chupar picolé com casquinha sofrida, não. Porque se eu chupar o picolé de casquinha, eu vou ficar na mesma, ficar parado. Então, ou arrisco... Par ou ímpar? Par. Ímpar. Ganhei. Arrisquei e ganhei.
Tá vendo? Então, eu prefiro arriscar. E, gente, essa foi a participação de Jefferson Andrade aqui no Tardeando. Meu querido, muito obrigado. Obrigado mais uma também. vez. Prazer imenso. Muito sucesso. E a gente espera ele lá no Dance da quarta. Lá pra agosto, né? Eu acho que é pra agosto, setembro. Por aí, mas a gente tá na torcida, viu? E curte, se inscreve, compartilha, manda pra todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado. Ó, me adiciona lá no Insta, tá? Jefferson Andrade A gente 2017. vai deixar aqui pra galera. Tá ok. Obrigado. Obrigado. Prazer.